E aí, povo, buenas? Edson aqui mais uma vez. E o assunto de hoje é planejamento de viagem longa. Então, bora viajar? Se você assim como eu gosta de viajar, e se você assim como eu não gosta de passar perrengue em viagem, que eu não gosto, então vem comigo que eu vou dar algumas dicas. Eu separei em tópicos esse vídeo para não ficar muito longo. Muito bem. Então, primeira coisa é você definir o objetivo da viagem. Tem viagem que a gente faz assim para curtir a viagem, sei lá, para ir para um lugar que você quer conhecer e tudo mais. E aí você geralmente curte mais a viagem tende a ser mais prazerosa, tende a ser mais devagar também. Ou alguma viagem que você tem uma meta, tem um objetivo. No meu caso, por exemplo, agora mês de julho, vou viajar para o interior. Então vou lá para casa dos meus pais, lá no Paraná, Dionísio Cerqueira. Barracão, na verdade, do Paraná. E aí, nesse caso, a minha viagem ela tem uma meta, né? Tem que chegar lá. Eu já fiz esse tipo de viagem assim, bem rápido, sem parada praticamente, parando 2 vezes só, por exemplo, de viajar tipo 7 horas seguidas no volante sem parar. Mas eu pretendo dessa vez fazer a viagem um pouco mais de parada. Mas o meu objetivo continua sendo chegar lá o quanto antes, né? O mais rápido possível, entre aspas. Então, é um tipo de viagem que costuma causar um pouco de ansiedade. Então, eu me planejo bem para esse tipo de viagem. E é 1000 km e eu faço num dia só. Tem um dos trajetos, inclusive, que passa de 1000 km. Se for pelo norte, por Londrina, Maringá, no Paraná, passa de 1000 km, dá 1100 e poucos quilômetros. Se for por Curitiba, que eu vou para Curitiba, provavelmente nesse mês de julho. Então, eu vou para Curitiba e pega a 283, eu não gosto da 277, apesar do Google Maps oferecer principalmente a 277, eu prefiro ir pela 283. E tem um outro trecho que dá pra fazer também, que é por Irati, Ponta Grossa, Irati, e aí pega um pouquinho do 277 e depois o trajeto é parecido. Só que eu vou por baixo, eu prefiro. Preferência minha, eu não gosto de dirigir na 277. Então, eu conheço meu trajeto, é importante estudar o trajeto, né? Por onde você vai? Eu prefiro, né, nos casos dessa viagem específica, eu prefiro ir para Curitiba e depois pegar a 283, mas é uma opinião minha, né? Você pode ir por outro caminho. Planejar as paradas. Eu tenho claramente assim, onde que eu vou parar. Geralmente eu vou e paro no Graal. Não estou fazendo nenhuma propaganda, tá? Que eu sei que o Graal é caro demais e eu reconheço. Eu paro lá porque ele está bem localizado, na verdade, para minha viagem. É muito mais por causa disso. E também porque eu confio na comida que eles fazem, apesar de cara. Mas eles têm algo que sempre é satisfatório pra mim, então eu prefiro parar lá. Mas na verdade é a primeira parada, porque eu vou até Curitiba, eu paro no meio do caminho, fica ali perto de Registro, cidadezinha de Registro. E daí só tomo um café, como um pão de queijo. E basicamente isso. Então, planejo bem as paradas. Eu pretendo parar em Curitiba pela segunda parada. Curitiba, daí pretendo ir na academia, se tudo correr bem. E se eu sair nos horários certos, aqui de São Paulo, tudo der certo, né? Não houver nenhum imprevisto, eu devo chegar em Curitiba em torno de umas 11 horas, 10h40, 10h30. E aí, vou na academia, depois almoço, e aí sigo viagem. E é importante porque o meu cérebro... Provavelmente, assim, quando a gente faz uma coisa bem diferenciada, como, por exemplo, ir na academia, o teu cérebro, o meu, de qualquer pessoa, né, ele desfoca, sabe? E aí, quando você voltar para o trecho de novo, viajar de novo, é como se fosse uma segunda viagem diferente da primeira e você não tem cansaço psicológico acumulado. Depois, geralmente, eu paro mais 2 lugares. Provavelmente São Mateus do Sul ou General Carneiro. Provavelmente São Mateus do Sul, é porque é mais perto ali, né? E daí Palmas ou Pato Branco, ainda não sei ao certo qual das cidades que eu vou parar, mas eu devo inclusive abastecer ali em São Mateus. Enfim, esse é o meu planejamento. Planejo bem as paradas. Tem que fazer uma estimativa dos custos. Então, às vezes as pessoas pensam que é só ligar o carro e colocar o combustível e... Cara, geralmente envolve bem mais dinheiro que isso. Além do combustível, tem pedágio, alimentação. Se você vai dormir na estrada, tem hospedagem. Eu evito dormir na estrada, porque primeiro que eu acho caro. Segundo que sempre que eu durmo na estrada, eu durmo em hotel, e por isso também acho caro. E se você vai parar em algum lugar, às vezes tem que ter estacionamento. Às vezes no hotel não tem estacionamento, você tem que estacionar em algum lugar, então você tem que pagar. E geralmente eu levo uma reserva de emergência.
E eu levo mais de um cartão, na verdade, para que se um não funcionar, ter outro. E mais uma coisa, se você não está muito acostumado a viajar, o ideal é que você tenha um pouquinho de dinheiro em espécie mesmo, tá? Caso aconteça algum problema, você consegue resolver. Uma coisa importante também, que óbvio, né, tem que revisar o veículo. Revisar o quê? Sei lá, você não precisa ser um mecânico, uma pessoa fazer um check-up no carro, mas algumas coisas você tem que ver, né? Tipo o óleo do motor, pneu, se o pneu tá novo. No meu carro eu vou trocar os pneus de trás, que já estão gastos, os da frente menos. Eu vou usar os que estão ali. Mas de trás eu vou trocar, né? Principalmente a parte de frenagem, etc. Os pneus de trás é melhor. Tá novo. O step, dá uma olhada se tá a pressão certa. Freio, se tá tudo bem. O fluido do freio, se tá tudo ok. Limpador de para-brisa. Luz, se estão todos funcionando. Fluido do radiador, se você não tem um belzão, né? Eu vou fazer a cristalização do vidro, que eu acho sensacional. Quando pega chuva, nem precisa quase do limpador, sabe? Então eu vou fazer isso. E não é muito legal você sair sem ver essas coisas básicas, porque se você chegar a dar um imprevisto, é bem desagradável você ficar na beira da estrada, né? Bem chato. Planejar você também, como motorista. No meu caso, eu mesmo. Uma coisa que eu cuido o que eu vou comer um dia antes, para não se alimentar de maneira equivocada. Não é nada legal você ter uma dor de barriga na estrada. Então eu me planejo antes, me planejo durante a viagem. Eu bebo água, mas eu evito suco, essas coisas in natura. Nenhuma delas eu me alimento. E geralmente eu tomo refrigerante também quando eu tô viajando. Eu tomo aqueles refrigerantes que tem cafeína, né? Então geralmente eu tomo refrigerante durante a estrada. E quando eu paro para comer, tomo café, um gole d'água, né? Sempre me mantenho hidratado, mas sempre sem excesso. Sem ficar bebendo muito líquido, porque senão você precisa ficar indo no banheiro e eu paro a cada 2 horas e meia, 3 horas, então não é bom, tá? Então, mas isso é uma opinião minha, né? Eu paro assim. Tem gente que para mais vezes, mas eu não paro tantas vezes na estrada. E outra coisa, dormir bem, né? Você imagina se acordar no outro dia cansado, aí acabou com a viagem. E dirigir cansado, com um pouquinho de sono, não combina, é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Não combina BR com gente cansada. Uma coisa interessante, acompanhar a previsão do tempo, para ver se vai chover no caminho, você não ser pego de surpresa. A última vez que eu viajei pro Paraná, eu fui pego de surpresa por uma chuva na Castelo, que eu não estava prevendo, e me deu até dor de cabeça, porque me causou um pouco de ansiedade, que eu queria aproveitar a Castelo para viajar mais rápido, e aí paguei mais pedágio, e tinha chuva lá, não adiantou muita coisa. Outra coisa, lugares com neblina, vento forte, essas coisas, frio, e todos isso acontecem no Paraná, tá? Ali a região entre Registro e Curitiba tem a serra, quase sempre tem neblina no inverno, e tem uns pedaços que tá sempre garoando, sempre chovendo, sempre úmido, que é como se estivesse chovendo mesmo. Inclusive perigoso se tiver bastante caminhão, tem que tomar cuidado, tem que dirigir com atenção. E se você vai por Palmas, por exemplo, que é por onde eu vou, ali tem bastante vento, né? Porque inclusive tem usina eólica naquela região, então tem bastante vento. Quem vai de moto é bem, bem importante isso, tá? E o frio, que no Paraná é mais frio que São Paulo, então aquela região do norte, do meio do Paraná ali, perto de Santa Catarina, é bem fria. Se for de moto, então tem que tomar cuidado, porque senão você passa um frio danado naquela região. Outra coisa, organizar os itens essenciais, item muito importante, tipo documento. O celular está sempre carregado, geralmente eu uso o Waze, então o celular tem que estar funcionando bem. Inclusive eu tenho no meu carro mais de um carregador, até porque se falhar etc, blá, 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 tem outro. Mas é porque tem gente também que viaja comigo, então mais de um carregador. Mas de qualquer maneira tem mais de um no carro. Água para você beber. Dinheiro, o cartão mesmo. Eu tenho mais de um cartão, então esse tipo de coisa não me assola. E medicamento. Da última vez que eu fui pela Castelo, como eu já contei, eu tive uma tremenda dor de cabeça, foi bem sem graça aquele pedaço. E já no final da Castelo, fiquei umas 2 horas tendo que dirigir com dor de cabeça até chegar na cidade e comprar um Dorflex. E eu achei que eu tinha, me esqueci que não tinha. Então eu geralmente levo um Dorflex e também alguma coisa para vômitos, coisas assim, eu acho importante levar.
se preparar psicologicamente para imprevisto, se preparar financeiramente também. Ter um pouquinho de dinheiro caso acontecer alguma coisa, mas psicologicamente, mais psicologicamente do que na parte financeira. Tipo, se acontecer um acidente, obra que você não estava planejando, congestionamento imprevisto também, ter que pegar um desvio, posto fechado, essas coisas assim. Então eu sempre evito deixar o carro chegar na reserva, por exemplo. Inclusive planejo meus abastecimentos. Se eu for pro Guridi, por exemplo, e aí aparecer lá pra mim que tá tendo congestionamento grande ali na região de São Mateus, eu simplesmente pego a 277. Prefiro, não gosto da BR-277, mas se não tem outra opção, eu vou por ali, não tem problema. E o mais importante de tudo, pra encerrar, pra fechar, aproveitar a viagem. Pô, mesmo que seja um trajeto de deslocamento, pô, é legal viajar. A gente tem condição de viajar, pô, legal, né? Eu tenho as férias aí do meio do ano pra viajar, é bom. Eu curto a viagem. Olha a paisagem, a região de Curitiba ali, da Serra, eu sempre faço um videozinho, uma foto. Acho muito bonita essa região ali. Se eu pudesse, eu parava mais vezes até. Tem época que tem flor na estrada, nas árvores assim da serra, né? Dali da região. Então é um lugar sempre muito bonito. Lá na região de Palmas eu também acho muito bonito a região. Então, para você que assim como eu tem condição de viajar, tem condição financeira de viajar, tem condição de trabalho, né, férias para viajar no meio do ano, né, mês de julho, né? Então aproveita a viagem, curte a viagem, observa a paisagem mudando, os lugares diferentes. Então, para mim que vou para outros lugares, né, longe de São Paulo, que não é essa cidade cinzentada, pô, curte a condição que você pode ter, né, de viajar, de aproveitar. Bom, pelo menos eu curto e gosto muito de viajar. E para você que chegou até o final aqui do meu vídeo, não se esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, e comenta aí se você acha que eu sou muito chato, se eu sou uma pessoa excessivamente cuidadosa com viagem, etc. E vamos pra cima.